Uma alegria sempre estar com a palavra aberta e diante de um coração aberto. Que bom que eu posso colocar um pouco da palavra de Deus na sua vida, na sua casa. Quero comentar com você um episódio na vida de Jesus. Depois deles passarem um dia do outro lado do Mar da Galileia, um dia trabalhoso, Jesus então no final do expediente diz assim: vão na frente com o barco e eu vou depois, eu alcanço vocês. Primeiro complicado para os discípulos como é que ele ia chegar, né? Mas os discípulos vão e a palavra nos diz em Mateus capítulo 14, versículo 24, diz assim: estando o barco já distante, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, isso é entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Então a primeira coisa que me chama a atenção é que, gente, que vida difícil que eles tinham. Estiveram fora de casa o dia todo, Jesus pregou, Jesus curou. Fim de dia, eles têm que fazer provavelmente 13 quilômetros no remo. É noite, o vento não ajuda. E entre 3 e 6 da manhã, eles ainda estão remando. Aí diz a palavra que Jesus veio ter com ele andando sobre o mar. E aí vem aquele episódio complicado, você está no meio do mar, dentro de um barco, aparece alguém andando sobre as águas, isso não é comum, a primeira coisa que a gente sempre pensa de tudo é algo ruim, e os discípulos dizem assim, é um fantasma, porque não reconheceram Jesus naquele momento, daquele jeito que ele se apresentou. Mas Pedro faz um passo de fé, ele diz assim, se é o Senhor mesmo que está aí desse lado, então eu quero ir até onde o Senhor está, eu quero andar também sobre a água. Aqui eu quero então dizer para você 3 coisinhas rápidas. Primeiro, o único que estava no barco que arriscou foi Pedro. Eu posso arriscar ou não. E na fé sempre nós somos desafiados a arriscar. Em caso de dúvida, dê um passo de fé. Segunda coisa é que os outros ficaram assistindo para ver se ia dar certo com ele. E Pedro começa a andar e diz a palavra depois de ter caminhado, né? O versículo 29 diz, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Aqui entra então um problema na vida daquele que ousou. Ele sai, ele pisa sobre a água, ele experimenta do sobrenatural, mas no versículo 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. É sobre isso que eu quero fechar. Nós temos a questão do foco. Eu não posso perder meu foco naquilo que seja, nesse momento, o meu propósito. Pedro estava na frente de todos os outros daquele barco naquela madrugada. Ele disse, se é o Senhor que está daí, eu quero essa experiência para mim. E ele sai, e ele pisa sobre a inconsistência, ele caminha sobre um espelho de água. Mas naquele momento em que ele deu passos, diz a palavra que ele repara a força do vento. Ele reparou a força do vento porque ele tirou os olhos do Senhor. E todas as vezes que você tirar os olhos de Deus para reparar no que está ao redor, você vai encontrar vento. E a função do vento naquela madrugada era perturbar. Não tinha outro propósito. O vento perturbou eles para remar e nesse momento em que Pedro está dando passos que ele nunca pensou em dar, o vento vai soprar.
E o que acontece depois que Pedro começa a afundar? Por ter tirado os olhos do Senhor e ter olhado o vento. Jesus falou: "Oh, rapaz, você estava indo bem." Ele pega e leva Pedro para o barco. E diz a narrativa que depois que eles entram no barco, cessou o vento. O vento estava ali só para perturbar. O vento não tinha outro propósito a não ser fazer Pedro afundar. Nesses tempos de dificuldade, em que a gente às vezes olha tantas coisas, olha o noticiário, olha ameaças, olha essa sombra de medo, de preocupação, não tire os olhos do Senhor. O vento está aí para que você afunde. E se você reparar nele, você perde a capacidade de caminhar. Não tire os olhos de Jesus. O vento passa. Sabe? Segure naquilo que vai te fazer andar sobre as águas. Deus te abençoe.